Graças a paz, eu sou o Pastor Aldo. Você vai assistir um vídeo agora de uma das nossas pregações. Eu espero que você seja muito abençoado. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ser constantemente notificado de tudo aquilo que preparamos para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Graças e paz. Boa noite. Hoje, 7 de setembro, uma data muito importante para o nosso país, mas como mês, é um mês de despertamento para combatermos algo que tem acontecido. Não sei se você sabe o que está acontecendo no Brasil, mas é o mês dessa cor. Amarelo. Setembro amarelo. E aí você me pergunta, mas pastor, o que é setembro amarelo? Setembro amarelo é um mês instituído no Brasil para a prevenção do suicídio. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu tentei encontrar um título legal para a minha mensagem, mas não ficou muito bom. Mas o título da mensagem é Setembro Amarelo, Cruz Vermelha. Porque foi assim que a cruz ficou depois que o nosso Senhor foi crucificado. O suicídio sempre nos surpreende, assim como qualquer morte. E não importa como seja a morte, não existe uma morte bela. Sempre vai nos surpreender e sempre vai nos trazer dor, porque a maior falha que talvez nós possamos achar no que a gente poderia chamar de sistema humano é justamente a morte. Nós não fomos configurados para a morte. Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a vida. E a morte é o maior desequilíbrio para uma criatura como nós que foi feita para perdurar. Antes de nós continuarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Existe um dado que a cada 4 segundos uma pessoa se suicida. E talvez você diga, poxa pastor, eu vim ouvir uma palavra de vida hoje. É justamente sobre isso que nós vamos falar. Não tem como falar de vida sem antes falar desse tema tão difícil de ser falado como o suicídio. Vamos orar? Deus, eu te agradeço por esta noite. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Neste momento que trago uma mensagem tão difícil, um tema tão complexo, mas que o Seu Espírito Santo me guie. Coloque em meus lábios as palavras que o Senhor quer que eu fale e que eu reflita aquilo que está no seu coração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Foi um dos estudos mais difíceis que eu fiz para montar uma mensagem, foi para essa mensagem. Eu chorei bastante. Não tem como falar sobre Setembro Amarelo sem pesquisar sobre isso, sem ler sobre isso, sem me aprofundar nisso. E hoje eu orei por uma pessoa que eu não sei quem é. Eu estava ouvindo uma música no YouTube e tinha um comentário de uma mãe que tinha perdido 2 filhos para o suicídio. Primeiro, a do meio se suicidou e depois o mais velho. E o mais novo que ficou já tentou suicídio 2 vezes. Os 2 que se suicidaram tinham problemas psicológicos profundos e síndromes que fizeram eles tirarem a própria vida.
eu quero deixar algumas coisas estabelecidas. Isso não é uma palestra, tá? Segundo, eu falo com a competência de um pastor e não de um profissional da área da saúde mental. Eu não sou um psiquiatra ou um psicólogo. Eu sou um pastor. Mas eu lido com a mente humana tanto quanto esses profissionais, todos os dias. Terceiro, isso é a abertura de um diálogo que eu espero que possamos ter sempre, até que o suicídio seja extinguido do nosso meio. Primeiro, eu queria começar com algumas perguntas. Quantos pecados você acha que o sangue de Cristo consegue apagar? Quantos? Você acha que Deus tem uma planilha de quantidade de pecados e Ele só vai até certo ponto? A outra pergunta que eu tenho é: quantos pecadores Ele consegue livrar da escravidão do pecado? Existe um número estabelecido para isso? Existe uma seita que acredita que existe um número estabelecido de pessoas que vai aos céus. Não é isso que nós acreditamos. Quais são as pessoas que serão alcançadas pela graça de Deus? Nós conseguimos identificar? Ou devemos continuar pregando para que essa mensagem chegue nos corações que forem alcançados pelo Senhor? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor. Em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11. Eu quero começar com esse texto e nós vamos desenvolver a partir daí. Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11. Nós temos algumas traduções da Bíblia e eu não quero aproveitar esse momento precioso que nós temos para falar sobre essa mensagem preciosa, para ensinar você sobre a história da Bíblia e como tudo foi feito até a Bíblia chegar até nós. Para isso você se inscreve em uma das nossas escolas, estuda e aprende lá, tá ok? Mas eu quero ler 3 versões desse mesmo texto. A primeira versão é essa aqui. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. E aí eu quero ler uma outra versão que troca essa palavra mundo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Muda? Para a gente que é evangélico, quando você fala de mundo, você já pensa numa coisa ruim. Mas quando você fala de eternidade, muda o conceito. Então, Deus colocou em nosso coração, no coração do homem, de todo homem, a eternidade. É por isso que todos nós temos uma angústia muito forte em relação à morte. É difícil alguém que não tenha medo da morte ou do sofrimento que lhe cause morte. Mas eu queria que você entendesse algo. Deus não gosta da morte. Eu preciso que você entenda muito bem isso. Deus não se alegra na morte. Existe um texto, eu queria que você abrisse mais uma vez sua Bíblia, por favor. No Salmo 116, versículo 15. Um texto que muitas vezes é usado em funerais. Mas eu quero poder trazer uma nova perspectiva deste texto pela palavra principal, que dá o entendimento ao texto, que pode ser interpretado de uma forma diferente.
Salmo 116, versículo 15. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Como que você entende isso? Porque muitas vezes é usado esse texto para dizer que Deus se alegra na morte dos santos. E alguns comentários sobre esse mesmo texto dizem: Deus, ele ama tanto os seus filhos que quando eles morrem e passam para a eternidade, ele se alegra porque passa a ter os filhos com ele. Quando Deus criou Adão, Deus não criou Adão nos céus, Deus criou Adão na terra. E foi aqui que ele designou para que Adão vivesse. E quando Deus cria Adão, ele não cria Adão para morrer, mas para que ele perpetuasse para sempre. A primeira palavra é... Cadê o texto? Coloca para mim novamente, por favor. Salmo 116. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Essa mesma palavra, preciosa, ela pode ser interpretada como pesar. Na NVI tem assim: o Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Uma outra versão diz: é penoso para o Senhor ver morrer os seus fiéis. Custa caro para Deus ver a sua criação, a sua perfeita criação, morrer. Eu estou falando isso para que você entenda que Deus não se alegra na morte. A Bíblia fala em outro texto que Deus não se alegra na morte do ímpio. Ou seja, de forma alguma Deus quer ver a sua criação sendo destruída, mesmo que seja pela morte natural causada pela separação que foi criada depois que Adão, no Éden, comeu aquela fruta proibida. A palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte. Em Romanos, no capítulo 6, diz: porque o salário do pecado é a morte. Mas ele completa: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado, ou seja, aquilo que o pecado paga para aqueles que vivem no pecado, é a morte. Mas o dom gratuito, ou seja, aquilo que você não faz nada para receber, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, é a perpetuação do espírito do homem. Quando Adão saiu do Éden, ele morreu por uma advertência que Deus já tinha dado a ele. Gênesis, no capítulo 2, versículo 17, diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus fala aqui nesse texto de duas mortes: a morte espiritual e a morte física. Quando Deus fala que o homem morreria, Ele não fala que o homem morreria imediatamente. Mas Adão morreu. Chegou um momento da vida de Adão. Adão viveu muitos anos, algumas centenas de anos, fala a Bíblia. Ele morreu e com ele todo o espírito do homem que veio após ele também está morto. Assim como a nossa carne. Eu costumo dizer que nós estamos em constante putrefação. É por isso que nós cheiramos mal quando nós não nos limpamos. Quando nós não tomamos banho, quando nós não usamos perfumes. Tudo isso é uma maquiagem para a morte que é iminente na vida de qualquer ser humano. Nós vamos morrer. Isso é um fato. Mas ninguém deve ter o controle de quando se deve morrer. Esse poder não está na mão do indivíduo. Na verdade, esse poder não deveria nem... Eu acredito que Deus não queria que estivesse nem nas mãos dele, porque nisso ele não se alegra. Deus não se alegra na morte das pessoas. Eu quero dizer algo para você. Eu queria que
a Bíblia falasse sobre suicídio, mas a Bíblia não fala sobre suicídio. Você vai ler de Gênesis até Apocalipse, e a Bíblia não vai falar sobre suicídio. A Bíblia só vai relatar sobre suicidas. Não existe um pedaço da Bíblia que aconselha como lidar com o suicídio. Não existe um ensinamento bíblico que diz como tratar alguém que quer ser suicida. Interessante isso, não é? Mas a Bíblia fala de pelo menos 6 pessoas que se suicidaram. A primeira pessoa que a Bíblia relata é Abimeleque. Abimeleque queria chegar ao poder e para fazer isso ele matou 70 irmãos dele. 70 irmãos. E dentro da sua vida conturbada, ele estava numa torre, uma mulher joga uma pedra e acerta a sua cabeça. E abre a sua cabeça, a Bíblia fala. E ele fala para a pessoa que andava com ele, olha, me mata para não pensarem que eu fui morto pela mão de uma mulher e pensem que sou fraco. E ele então se suicida. Uma outra pessoa que a Bíblia fala é Saul. Saul viu que os inimigos tinham tomado tudo, que todos os seus filhos haviam morrido, e ele se joga em cima da sua espada e se suicida. Uma outra pessoa é Aitofel. Ele traiu o rei Davi, dando conselhos a Absalão, para Absalão fazer uma afronta contra o seu pai, se deitando com todas as suas concubinas em praça pública. Ele então se arrepende do conselho que ele deu a Absalão e se suicida. Uma outra pessoa que nós vemos é Zinri. Foi um dos reis de Israel. E enquanto os inimigos estavam invadindo e sitiando a cidade, ele toca fogo no palácio e morre queimado junto. Eu estou falando coisas para você entender que não é porque a Bíblia existe que conta apenas histórias perfeitas de pessoas perfeitas, mas de pessoas que passaram por situações, problemas e aflições mentais, como as pessoas vivem até os dias de hoje. E a tristeza que eu tenho em informar é que isso jamais vai se acabar. O homem sempre será afligido pela sua própria mente. Porque a mente do homem foi desconfigurada do seu padrão inicial e hoje nós vivemos, infelizmente, com o pecado em nossa carne. E esse é o grande bug em nosso sistema, o pecado, que faz com que cada vez mais nos afastemos do propósito principal de Deus, que é com que a nossa vida glorifique o seu nome. Uma outra pessoa que morreu foi Sansão. É um caso a ser discutido. Algumas pessoas acreditam que ele se suicidou, outras não. Mas a verdade é que ele pede para que o coloquem entre 2 colunas, que eram as colunas principais de onde ele estava. Ele é amarrado naquelas colunas e ele faz uma oração. Deus, que o Senhor devolva a mim as forças, para que eu acabe com todos os meus inimigos e morra aqui também. E assim Deus o faz, atende a sua oração, e ele destrói os seus inimigos e a si mesmo. A última pessoa que a Bíblia fala, você talvez já conheça, Judas, um dos apóstolos. Judas pensou que ele estava tendo uma atitude política, em que Jesus seria apenas preso e que ele pararia Jesus fazendo aquilo. Ele não sabia que o que ele estava fazendo era cumprindo algo que já estava estabelecido desde o início. O Cordeiro morreria por nós e o seu sangue seria derramado por muitos. Judas não consegue lidar com aquela situação. Pega as 30 moedas de prata que ele recebeu, joga no pátio do templo e diz, olha, eu não quero mais esse dinheiro.
Os sacerdotes que tinham combinado com ele a morte de Jesus disseram: olha, nós não podemos usar esse dinheiro é sujo, é um dinheiro com sangue. Eles usaram aquele dinheiro para comprar um campo, e até hoje se tornou chamado campo de sangue. Judas então sai dali e se enforca. Ele não aguentou a pressão e o arrependimento de ter traído o Messias. Existem algumas conversas que dizem que existe um texto no Antigo Testamento em que fala que quando um sangue é derramado, um sangue inocente é derramado na terra, apenas outro sangue derramado de vingança pode redimir aquilo que foi feito. Então, Judas talvez tenha interpretado dessa forma as Escrituras e tenha tirado a própria vida para que o seu sangue fosse derramado em favor de Cristo. Mas o sangue de Cristo já havia sido derramado em favor de Judas. Algumas pessoas acreditam que os suicidas não têm perdão. Porque em Êxodo, no capítulo 20, a Bíblia fala para nós não matarmos. E está nas 10 leis, não matarás. Algumas pessoas levam isso tão a sério que uma seita, eles não comem animais, eles comem apenas vegetais. Porque eles acreditam que o não matarás vai até os animais. Eles não entenderam a Bíblia. Apocalipse 22 fala que os homicidas não herdarão o reino dos céus. A gente está conversando, certo? Quando uma pessoa é salva por Jesus Cristo e por algum infortúnio mental, ela tira a sua vida, ela é perdoada do seu pecado? Em Marcos, no capítulo 3, versículo 28 e 30, diz o seguinte: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Será réu do eterno juízo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é negar que a obra de Jesus é feita sobre o Espírito de Jesus. E ele mesmo disse isso. Em um momento ele abre as Escrituras e ele fala: o Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu. E nós vemos na Bíblia em alguns momentos alguns sacerdotes atribuindo a Jesus o poder de Beelzebu para expulsar demônios. Eles assim retiram a messianidade de Jesus, a divindade de que Jesus sempre teve. Eu tenho um conselho para te dar. Não tire a sua vida. A sua vida é muito preciosa. Primeiro, para quem a criou, que é Deus. Segundo, para nós que estamos com você nessa terra. É muito triste ouvir de alguém que está entristecido, por seja lá qual for o motivo. Mas é muito doloroso saber que alguém tirou a sua vida por uma tristeza da alma. Talvez você se encontre hoje sem esperança. E olhe para você e diga: a minha vida não tem valor. O seu valor não está naquilo que você faz ou deixa de fazer, mas naquilo que Deus já falou a seu respeito. Você tem valor. E se Deus te colocou na terra é porque Ele viu em você um valor que apenas o sangue de Cristo,
foi a única moeda encontrada em troca da sua vida. Não são riquezas, não são habilidades, apenas o sangue de Cristo. Eu sei que as pessoas que são afligidas pelo desejo de suicídio, ou pela única alternativa que se vê para a própria vida, seja o suicídio, ela busca uma solução. Primeiro, Deus deve ser a nossa fonte de busca de suplemento da graça para vivermos. Sempre Deus deve ser a nossa fonte de busca. Sempre. O sofrimento psíquico é possível para todos aqueles que têm uma psique. Todos aqueles que têm uma mente são suscetíveis a ter complicações psíquicas. Nós vivemos numa sociedade preconceituosa e as pessoas ainda acham que é um demérito alguém buscar um profissional da mente para tratar questões mentais. Nós somos hipócritas. Nós somos hipócritas. Porque quando você tem uma dor de dente, você procura um dentista. Porque quando você tem um problema de coluna, você procura um fisioterapeuta. Porque quando você tem uma gripe, você vai num médico. Porque quando você tem um problema no coração, você vai num cardiologista. Mas se você tem depressão, você está com frescura. Que tipo de pessoas nós somos? Que tipo de sociedade é essa que nós estamos construindo? A sociedade cria uma demanda na qual o homem não consegue suprir. Essa demanda que é impossível de ser cumprida gera deficiências psíquicas nas pessoas, as pessoas adoecem e a mesma sociedade que cria essa demanda julga essas pessoas como você está de brincadeira, isso é uma frescura, você só quer chamar atenção. Nós estamos falando de morte a cada 4 segundos. O suicídio hoje no Brasil mata mais do que a AIDS. Não julgue quem tem depressão. Uma outra coisa é não se autoconsulte. Nem toda tristeza é uma depressão. Eu estou meio depressivo hoje. Não existe eu estou depressivo hoje, dia sim, dia não. A depressão é uma doença que precisa ser tratada, é uma disfunção que precisa ser tratada. E ela se apresenta de diversas formas. De diversas formas. Existe um tipo de depressão que é química. É uma disfunção química no cérebro. E quando você toma remédios para aquilo, sinteticamente nós conseguimos enganar o cérebro e a sua vida volta ao normal. Ou pelo menos você não tem aquela vida tão desequilibrada numa depressão. Existem depressões que vão ser tratadas com psicanalistas, com psiquiatras, com psicólogos, com pessoas que são profissionais da área. E óbvio, nós acreditamos no poder da oração. E nós cremos que quando nós oramos, Deus ouve as nossas orações. Mas o melhor conselho que eu posso dar para você, se você tem algum problema psíquico, é ore e vá se tratar. Porque se você quebra a sua perna, você vai lá querer consertar a sua perna. Se você tem alguma debilidade nas suas mãos, você vai querer resolver essa debilidade. Mas por que você tem uma debilidade na tua mente e você quer continuar vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo? Uma outra coisa, um outro conselho. Seja menos egoísta. Ame mais a Deus do que a você. Você não é o centro do universo. Não deixe, talvez, a forma como você foi criado ou desenvolvida a sua vida
Não deixe que te façam pensar que você é o centro do mundo. O centro do mundo é Jesus. A pessoa principal da história não é você, é Jesus Cristo. As pessoas que acreditam que são os capitães das suas próprias vidas, no momento de tempestade, não vão conseguir guiar o próprio barco. Porque o único que consegue enfrentar tempestades é Jesus Cristo de Nazaré, porque foi Ele quem criou as tempestades. A boca, a nossa voz é como um megafone da alma. Ouça as pessoas que estão ao seu redor. Se alguém por algum acaso fala, olha, eu preferia morrer do que passar por isso. Eu preferia tirar a minha vida. Observe as palavras dessa pessoa. Porque apenas alguém numa aflição muito grande pronuncia tais palavras. Procure ajudar essa pessoa. Ouça o que essa pessoa tem a dizer. Não julgue essa pessoa dizendo, isso é frescura. Isso é um chilique. E nós latinos temos o sangue muito quente. Nós não sabemos lidar muitas vezes com as questões psíquicas porque nós somos um povo muito alegre. E nós que somos crentes mais ainda. De fato, nós somos o povo mais feliz da terra porque temos Jesus Cristo conosco. Mas Jesus Cristo conosco não elimina que nós tenhamos câncer, que nós tenhamos dor de cabeça, que nós tenhamos problemas psíquicos. A presença de Cristo em nós não elimina todas as coisas. Nós não nos tornamos imunes ao mundo. Jesus Cristo fala, eu não peço a ti, Pai, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Do mal da morte, do mal do pecado, do mal de viver longe de Deus. Se alguém diz que quer morrer, é porque a sua alma já cheira mal. É porque a sua alma já não está bem. O desejo de morrer não é algo normal. E ninguém em sã consciência deseja a morte. O nosso Messias, antes de ser levado à cruz, ele pronunciou essas palavras: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Jesus sabia o que tinha que fazer, mas ele não queria morrer. A morte não faz parte da essência de Deus. Deus ama a vida. Deus ama trazer vida para aquele que já não tinha mais vida. Por último, a sua vida não pode ser definida num contexto sensorial. A amplitude da vida não pode ser resumida aos seus prazeres, aquilo que é sensorial. A sua vida não pode ser definida aos seus impulsos sexuais, às suas frustrações emocionais, às suas impossibilidades de conquistar algo no mundo financeiro, de adquirir coisas. Você não pode medir a sua vida simplesmente pelas felicidades pequeninas que você tem no seu dia. Nós devemos medir a nossa vida na alegria eterna que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se temos Jesus, nós temos uma alegria eterna. Talvez se nós não temos alguma coisa nessa vida, nos falte um pouco de felicidade, mas a alegria, ela sempre deve estar em nossos corações e o contentamento de saber que em breve estaremos com Ele na glória. A vida passa muito rápido. A Bíblia fala que a vida é como um sopro. Rapidamente acaba. Eu fico pensando, e
Como pastor e teólogo, é difícil definir algumas coisas, sabe? Porque é Deus quem julga as pessoas, não os homens. A teologia da igreja quis estabelecer que todo suicida, ele iria para o inferno. A teologia católica diz que é preciso fazer uma missa de 7º dia e fazer missas constantes para que a alma do suicida saia do inferno e vá para o céu. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 4, diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos. E eu quero parar aqui. Eu preciso que você entenda algo. Deus não te amou quando você estava vivo. Deus te amou quando você estava morto. Porque apenas o amor de Deus tem a capacidade de amar alguém morto e trazer essa pessoa à vida. Estávamos mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Você que pensa em tirar a sua vida, não tente matar aquilo que Jesus já ressuscitou. Não tente acabar com a vida que já foi devolvida por Cristo. Jesus Cristo te amou quando você estava morto. E se você morrer mais uma vez, Ele não vai te amar menos. Eu talvez crie um rebuliço com isso, mas Deus não vai te amar menos. Se você conhece algum cristão que se suicidou, ele viveu a vida inteira para Cristo. E num momento de desequilíbrio mental, rápido, aquilo lhe roubou a vida. Eu acredito que eu abraçarei suicidas nos céus. Assim como eu abraçarei prostitutas, suicidas, assassinos, traficantes. Eu não sei quem o amor de Deus recuperou. Eu não consigo mandar nos céus. Eu não defino quem entra ou não pelos portões celestiais que pertencem ao meu Deus. Como posso julgar irmãos meus que em momentos de aflição psíquica tiraram a própria vida? Mas para que isso não aconteça, eu quero te alertar, Deus te ama. E Ele ama você aqui vivo, porque Ele tem um propósito para a sua vida. Deus não se alegra na morte. Deus se alegra na vida. É por isso mesmo que Ele te ressuscitou da morte espiritual na qual você estava. A morte não é uma dor menor. Tirar a sua vida por vergonha de qualquer situação que tenha acontecido na sua vida não vai resolver. Eu sinto em lhe dizer, mas não vai resolver. Livrar as pessoas ao meu redor de conviver com as minhas dores. Isso é o que muitas pessoas falam. Eu não quero que as pessoas que eu amo convivam com a pessoa que eu me tornei. Não. As pessoas que estão ao seu redor, elas te amam. E com o amor de Deus que temos em nossos corações, nós amamos até os irmãos que têm debilidade. E debilidades psíquicas também. Tirar a sua vida não vai fazer com que nós paremos de te amar. Muito pelo contrário. Fará com que passemos o resto da vida falando: se ele estivesse aqui ia ser tão melhor. Se ela estivesse aqui, a vida talvez fosse diferente.
Talvez você diga, pastor, mas eu não penso em suicídio e essa mensagem não é para mim. Essa mensagem é para todas as pessoas que estão vivas. E para todas as pessoas que entendem as minhas palavras. E que têm a sua psique em equilíbrio nesse momento. Nenhum de nós sabe qual é o momento exato em que uma mente entra em desequilíbrio. Nós conseguimos rastrear algumas coisas que acontecem, alguns episódios. Um abuso, a morte de um ente querido, uma disfunção congênita no cérebro, algum tipo de síndrome, alguma doença. Mas o momento exato não sabemos. Eu quero que você entenda algo. Os problemas da sua vida não vão ser resolvidos com a sua morte. Entenda bem isso, por favor. Os problemas da sua vida não vão ser resolvidos com a morte. Os problemas da sua vida já foram resolvidos com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Os problemas que você não conseguia resolver, Ele já resolveu na cruz. Ninguém conseguia resolver o problema do pecado. Nenhum de nós. Os sacrifícios que foram feitos durante milhares de anos não anularam o pecado em nós. Apenas a morte do nosso Senhor fez isso. O maior problema que você tinha foi resolvido por Cristo. Os outros problemas nós podemos batalhar juntos para resolver. É possível resolver. Nós podemos procurar ajuda. Existem profissionais maravilhosos que podem ajudar as pessoas. A medicina hoje é tão avançada. A sua vida é muito preciosa. Muito preciosa. Queria que a banda subisse, por favor. Eu gostaria de encerrar lendo 2 textos. Estão no livro de João, o discípulo amado de Jesus. Aquele que esteve com ele até o fim de tudo. Aquele que ouviu a sua voz quando ele estava preso na cruz. No qual ele dizia, olha, eu vou, mas você, João, cuida da minha mãe, a mulher que eu amo. João escreveu no capítulo 10 e no versículo 28 e 29 o seguinte: eu lhes dou a vida eterna. Jesus falando. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Uma vez nas mãos do nosso Senhor, ninguém de lá poderá nos tirar. Ninguém. E no capítulo 16, Jesus nos dá uma palavra maravilhosa de ânimo. E talvez você precise disso. Eu queria que você fosse ficando de pé, por favor. Eu queria que ficasse só o teclado, por favor, tocando mais alto. Jesus fala no versículo 32 de João, no capítulo 16, o seguinte: eis que vem a hora, e já é chegada,
em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo, este mundo, passais por aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Jesus fala do mundo, Ele fala das aflições que nos perseguiriam, das depressões que nos afligiriam, dos distúrbios emocionais que talvez teríamos em algum momento de nossas vidas. Jesus foi homem como nós, humilhado, perseguido, traído, rejeitado por muitos. Mas ainda assim Ele diz: vocês que ficarão e que virão após mim, e que passarão por todas essas coisas que eu tenho passado na minha carne como homem, tenham um bom ânimo, fiquem felizes, não pelas aflições, porque ninguém se alegra numa dor, mas fiquem felizes tendo a memória de que eu venci tudo, eu venci este mundo. E hoje Ele tem em suas mãos a chave da morte. E a morte não tem mais poder sobre as nossas vidas. Quem se apoderou de nós foi o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, aquele que nos traz vida e vida em abundância. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Espero que você tenha sido abençoado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também podem gostar dessa mensagem. Que Deus te abençoe.